Nós temos aqui 5 nomes de pessoas que você gostaria de plantar o amor de Deus no coração delas. Pessoas que você ora, com quem você trabalha, vizinhos, parentes. E do lado tem pessoas que fazem parte do seu círculo de contato. E nós levamos esse cartão conosco para onde vamos, nós oramos por essas pessoas. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar sobre a escala de Engel. É uma escala que foi montada usando os recursos da sociologia, da antropologia, da psicologia e olhando na palavra de Deus e vendo a história de pessoas que tiveram encontro com Jesus, essa escala surge como uma explicação do processo de decisão espiritual. Mais alguém precisa do cartão? Levante a mão bem alto. Aqui, olha. Obrigado, muito obrigado, equipe. Nós vamos conversar sobre esse processo de decisão espiritual. Como as pessoas compreendem sobre Deus, sobre o Evangelho, e tomam uma decisão e nascem de novo. Muitas vezes, dentro de uma igreja, você tem pessoas que dizem, eu nasci no berçário da igreja. Você foi ao berçário da igreja quando era bebê? Levanta a mão. Eu fui ao berçário da igreja. E muitas pessoas falam isso e esquecem que Deus não tem neto. Deus só tem filho e filha. Não tem como você dizer que você é discípulo de Jesus só porque você nasceu numa família evangélica. Nossos filhos precisam ter um encontro com Jesus, experimentar o novo nascimento, e aí sim, eles farão parte da família de Deus, porque se confessarmos a Jesus como Salvador, aí sim nós experimentamos o novo nascimento. Então essa escala vai nos ajudar a entender esse processo de decisão espiritual, separando o que é só religiosidade aparente do que é uma vivência discipular com Jesus. Nós vivemos num tempo no Brasil em que a igreja evangélica cresceu muito. Nós temos muitos evangélicos. Eu sou do tempo que, quando fazia escola, eu era o único crente da minha sala. Eu me lembro que o padre vinha fazer catecismo no colégio militar, eu estudei no colégio militar, e ele pedia para eu sair da sala. Durante a aula de catecismo que ele fazia, ele me colocava do lado de fora, eu ficava no corredor, sentado na cadeira a aula toda, esperando a aula acabar, porque eu não era católico. Eu fiz o curso de engenharia mecânica, eu era o único crente da minha turma. Uma turma de 80 alunos, eu era o único que conhecia Jesus como Salvador. Eu me lembro de ir para a sala de aula com a minha Bíblia dentro da malinha de engenharia, porque tinha umas aulas que eram muito chatas, né? Você fez faculdade, você sabe disso. E naquela época eu não tinha telefone celular para ficar olhando, né? Aí o lucro que eu tive é que eu levava a minha Bíblia e eu começava a ler. Só que não era só eu que achava a aula chata, né? Aí a minha Bíblia começou a circular pela sala durante as aulas chatas. E eu escolhia um texto, passava, e o pessoal ia lendo. O que eu estava fazendo era semeando a palavra com aqueles colegas que me viram antes de Jesus e que agora estavam convivendo comigo numa nova situação de vida, experimentando a nova vida que há em Cristo Jesus. Esse material que nós vamos estudar hoje, ele tem tudo a ver com esse texto aqui. Vamos ler juntos esse texto? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem disse isso? Jesus. Essa é a grande comissão, vão e façam discípulos. A igreja evangélica no Brasil cresceu muito em número, mas infelizmente nem todo o crescimento é com discípulos. Nós temos muitas pessoas frequentando as igrejas evangélicas do Brasil que não conhecem Jesus como Salvador, que não experimentaram a nova vida que há em Cristo. E é o nosso desafio como discípulos de Jesus ajudar essas pessoas a decodificarem e entenderem o que significa nascer de novo. Quando nós falamos sobre você fazer discípulos, você vai fazer discípulos com a segurança de que o Senhor Jesus estará sempre com você. Amém? Então, quando você está lá na faculdade, quando você está na escola, no trabalho, na vizinhança, naquela reunião de família, e você está semeando a palavra, você está dando evidência do poder de Deus, saiba que Jesus estará
com você ali. Amém? Diz para a pessoa do lado aí, Jesus vai estar sempre com você. Jesus vai estar sempre com você. Isso é boas novas. Ninguém está sozinho, não é verdade? O conhecimento sobre Deus, ele é progressivo e cada pessoa tem a sua própria jornada, seu tempo de conhecimento, decisão e maturidade. Se você tem mais de um filho, você sabe que tem um que toca o despertador, ele pula da cama, antes do café estar pronto, ele já está na mesa preparado para tomar café. Mas tem um outro que você sentou na mesa, tomou café e o infeliz não saiu debaixo da coberta ainda. Não é assim? Nós temos tempos diferentes, as pessoas são diferentes. É muito importante nós entendermos isso. Existem processos na vida. O que essa tabela que nós vamos conversar aqui hoje nos ajuda a entender? Existem etapas, existe um processo acontecendo, como que eu posso ajudar essa pessoa a sair de um estágio e ir para o outro numa caminhada de decisão espiritual. Nós falamos muito sobre jornada do discípulo em nossa igreja, queremos que você faça parte da jornada do discípulo. Por quê? Porque nós queremos que você entenda que a vida é um processo contínuo. E depois que eu aceito Jesus, eu continuo nesse processo, amadurecendo na fé cristã. Em um primeiro momento, a resposta do ser humano a Deus pode ser a criação da consciência de um ser supremo. E a partir daí, inicia-se uma jornada. É isso que acontece. Os céus declaram a glória de Deus. Vamos ler esse texto? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Os céus declaram a glória de Deus. Nós cantamos isso aqui. Nós cantamos que nós estamos cantando com a criação toda. Lembra daquele cântico que nós entoamos? É isso mesmo, nós estamos reconhecendo que existe uma revelação natural de Deus na natureza, uma revelação natural de Deus nas situações, nas circunstâncias da vida, e eu percebo isso. E com a criação de Deus, eu entoo louvores ao meu Deus, eu reconheço que Ele é Deus. Quando nós falamos sobre uma pessoa que não conhece a Jesus, e que está aqui no menos 10 dessa tabela que nós vamos estudar, uma pessoa que não tem consciência do Ser Supremo, você vai falar de Jesus para essa pessoa, enfatizando a revelação natural. Pastor Falcão, ele tem o costume de caminhar no Parque Barigui, e eu gosto de ver as fotos que ele tira. Regularmente, ele está lá, no pôr do sol, ele tira uma foto. Cada foto linda. Não é verdade que, mesmo não crendo em Deus, uma pessoa que não crê em Deus pode reconhecer a beleza do pôr do sol, a beleza de uma flor, a beleza de um vale, reconhece a beleza de uma criança recém-nascida. São evidências na natureza de que existe um Deus que ama. Embora ele não reconheça a existência de Deus, como pessoa, ele não tem como negar que essas evidências são fantásticas, maravilhosas. Aqui você encontra pessoas que não creem em Deus. Você conhece alguém que fala que existe uma energia que fez as coisas acontecerem? Levanta a mão aí. Então, essa pessoa está aqui no menos 10. Ele não sabe que aquele Deus que está falando para ele todo o tempo, eu te amo, eu quero você, eu me importo com você, ele não consegue perceber, ele só diz que tem uma energia. Mas essa pessoa também pode sair daqui e ir lá para o menos 9. Ela agora tem consciência de um Ser Supremo, mas ela não conhece o Evangelho. Ela reconhece que não tem como dizer que é só energia, então existe um ser. Eu não sei o que seria esse ser, e eu não me relaciono com esse ser, mas é mais do que energia. E essa pessoa está, na realidade, caminhando na direção de conhecer esse Deus que está se revelando o tempo todo. Aqui embaixo você encontra o papel de Deus, que aqui é revelar-se através da natureza, o nosso papel,
que é cultivar. O que é cultivar? Se você já trabalhou com a terra, você sabe que antes de plantar algumas sementes, você precisa afofar aquele terreno, não é verdade? Aí você coloca adubo naquele terreno. Se tem pedra naquele terreno, você faz o quê? Você tira as pedras, porque elas podem atrapalhar o processo do crescimento da semente e podem atrapalhar o processo da colheita. Então, o que nós fazemos aqui é convidar aquela pessoa para comer uma pizza lá em casa, e daí eu convido um outro casal do pequeno grupo, e aquela pessoa vai descobrir que crente não morde, é vacinado, que a gente é gente bacana. Não é mesmo? Nós não somos gente bacana? Olha a pessoa do teu lado aí. Diga se não é uma pessoa bacana. E a pessoa vai começar a descobrir, opa, parece que tem uma coisa interessante. O cultivar é fazer justamente isso. Quando você sai dessa fase de cultivar, de convidar essa pessoa e quebrando esses preconceitos, essas ideias, você vai descobrir que o Espírito Santo vai começar a fazer uma obra. Vamos ler juntos esse texto de João? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo faz em todo o tempo, antes e depois da conversão. Ele cumpre esse propósito de Deus. E você vai ver agora que depois que Deus se revelou através da natureza, Ele vai começar a trabalhar no coração daquela pessoa para levá-la ao arrependimento. No -8, é a pessoa ter uma percepção básica do Evangelho, sabe o que é cruz, Jesus, salvação. Esse é o que acontecia no Brasil de uns 30 anos atrás. Há uns 30 anos atrás, a maioria dos brasileiros tinha feito catecismo na Igreja Católica. Eu e você concordamos com 95% do que é ensinado no catecismo. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jesus prometeu vida eterna, Jesus prometeu que existe céu e inferno. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. O valor da oração, de conversarmos com Deus. Não é tudo isso que ensina? A nossa dificuldade com o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana são em doutrinas basilares que nós discordamos. A doutrina da salvação, quem é que salva? A doutrina da autoridade espiritual na Igreja. Nós discordamos de algumas doutrinas básicas daquele catecismo. Mas o catecismo cumpriu um papel impressionante, porque as pessoas, elas normalmente começavam por aqui. Ela podia nunca mais ter ido à Igreja Católica depois da crisma, ela podia nunca mais se identificar como cristão, mas ela sabia o básico. E você tinha como partir. A má notícia é que agora nós estamos começando lá no 10 e no 9. Porque as famílias não estão levando. Algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa católica, praticante, e eu, quando descobri a seriedade com que ele praticava o catolicismo, eu disse, e seus filhos já fizeram catecismo? A pessoa ficou meio sem graça, meio assim, sabe como é, a vida está muito corrida, não dá tempo da gente levar. Eu disse, mas se você não está levando, tem que levar. A doutrina católica diz que você precisa levar as crianças para fazer catecismo. Aí ele parou, olhou e disse, ué, você não é pastor batista? Por que você está me mandando levar meus filhos no catecismo? Eu disse, ué, porque eu sei que você não vai levar na minha igreja. Se quiser levar na minha igreja, bem-vindo. Mas se você não vai levar na minha igreja, leve na sua. Eu estava falando sobre esse conhecimento básico do Evangelho que aqueles filhos precisavam ter. Os teus sementes, eles têm essa percepção básica do Evangelho? Dá uma olhadinha na tua lista aí dos sementes. Você consegue identificar? Alguns deles têm essa percepção básica, foi criado indo a uma igreja. O -7 é muito interessante, porque nessa pesquisa que foi feita, antes da pessoa ter uma atitude positiva com relação ao Evangelho, ela precisa ter uma atitude positiva com relação ao discípulo. E isso é muito importante. Você quer ver só? Você é o encrenqueiro do condomínio. Conhece? Todo condomínio tem um encrenqueiro. Você briga com todo mundo,
você implica com tudo que todo mundo faz, você traz o teu cachorrinho e você solta ele dentro do condomínio, está lá, proibido soltar o cachorro aqui dentro, só lá na rua que pode botar no chão. Mas você põe. Qual você acha que é a atitude das pessoas para com esse discípulo? Como é que as pessoas veem você? Aí você vai e convida a pessoa para vir para um evento de Páscoa aqui. O que a pessoa diz? Tá doido, quero distância de você. Não é assim? Agora, se você, dentro do seu condomínio, se você, dentro da sua família, é o homem de paz, é a mulher de paz, é aquela pessoa que tem sempre uma palavra de harmonização, tem sempre uma palavra de conforto, é alguém que, quando percebe uma necessidade, se prontifica mesmo antes de que peçam. E você já se torna a resposta à necessidade daquela pessoa. Qual é a atitude que eles terão para com você, com esse discípulo, essa discípula? Uma atitude positiva. Se você quer que as pessoas ouçam o evangelho que você crê, se você quer que as pessoas tenham uma experiência com o Cristo que nós amamos, elas precisam olhar para você como alguém que torna a vida delas melhor. Alguém que promove a harmonia dentro da família. Alguém que abençoa com seus gestos e atitudes. E o Espírito Santo trabalha no sentido de ajudar essa pessoa a perceber isso. E a gente continua caminhando nessa escala, porque aquela pessoa tem atitude positiva com o discípulo, as chances dela aceitar vir num pequeno grupo são imensas. As chances daquela pessoa participar de um discipulado sementes com você são bem maiores. E você vai ter oportunidade de explicar o básico do Evangelho para essa pessoa. E quando ela conhece o básico, ela começa a entender as implicações. Então Jesus morreu na cruz, e quem reconhece esse sacrifício tem salvação eterna. Estou entendendo. Então Jesus veio como prova do amor de Deus, e quem não reconhece esse amor vai passar a eternidade longe de Deus, porque escolheu aqui ficar longe de Deus. Entendi. E a pessoa começa a enxergar que o Evangelho é muito mais do que rito religioso, mas tem todo o entendimento de uma relação com o Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o que você está fazendo? Semeando a palavra. Semeando a palavra, semeando evidências do poder de Deus na vida daquela pessoa. Olha para a pessoa do lado aí e pergunta para ela: você está entendendo? Você está entendendo? Você tem alguém do seu sementes que está nesse -5 ou -6? Tem alguém dos seus sementes que está nesses níveis? Aí nós vamos para os níveis mais acima. Percebe? Aqui surge as pessoas tendo uma atitude positiva com o Evangelho. Tem pessoas que são radicalmente contra qualquer coisa que é evangélico. E o que acontece é que eles começam a trazer o quê? Todas aquelas pedras que estão no terreno da vida delas, elas começam a atirar na gente. E quando você convida para vir um culto, como o do domingo que vem à noite, o culto da ponte, quando você convida para ela vir num culto evangelístico, num evento de Páscoa, de Natal, num pequeno grupo, aí ela já tira. Não, mas eu vi na internet aquele pastor assim assado, eu vi na internet o escândalo daquela pessoa, eu conheci um crente safado sem vergonha. Já ouviu isso? Quem não conhece um crente safado sem vergonha? Quem não conhece um católico safado sem vergonha? Quem não conhece um político safado sem vergonha? Eu estava uma vez na sauna e o pessoal todo que vai regularmente na sauna sabe que eu sou pastor, né? E daí entrou uma pessoa nova, falava mais que a boca. E eu gosto de ir para a sauna para ficar sossegado, e a pessoa falando. E ele começou a falar e falar mal de pastor. Mas metendo a boca, citou A, B, C, D, F, G, H, tudo que ele tinha visto na internet. E o povo sabia que eu era pastor, e eu sentado lá.
E o cara malhando o pastor e falando mal de pastor. E o pessoal todo olhava para mim e olhava para ele, com um arzinho de riso. Olhava para mim e olhava para ele. E o cara falando. Aí, finalmente, ele deu um intervalo, teve que respirar. Aí ele deu uma paradinha. Na hora que ele deu uma paradinha, eu virei para ele e disse assim, qual é a sua profissão? Ele olhou para mim e disse, eu sou advogado. Eu disse, é mesmo? Eu conheço muito advogado sem vergonha, safado, ladrão, incompetente. Mas sabe, eu conheço muito advogado que é muito bom. É uma pessoa boa, uma pessoa que busca justiça, promove justiça. Você conhece? Ele, não, eu sou um desses. Aí o povo todo começou a dar risada e disse, rapaz, ele é pastor. Bom, não preciso dizer que em menos de 5 segundos ele achou que tinha que sair da sauna. As pessoas têm pedras no caminho delas e elas começam a atirar a pedra em você. É por isso que quando você está cultivando lá atrás, você tem que identificar a pedra e tirar. E ajudar essas pessoas a decodificarem todas as mentiras ou verdades que elas têm, mas ajudá-las a fugir da generalização. A gente peca quando generaliza. Isso vai ajudar a pessoa a ter uma atitude positiva com o Evangelho e vai facilitar a pessoa a passar para o outro nível. Quando ela diz, sabe esse negócio de aceitar Jesus? Eu tenho horas que eu acho que eu preciso tomar essa decisão. E tem pessoas que levam 5 anos nessa fase, empacados no -3. É um problema pessoal, mas eu ainda não estou pronto para tomar a decisão. Você tem que monitorar, acompanhar essas pessoas e não desistir delas, porque o Espírito Santo está fazendo o que no coração dela? Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o que vai acontecer quando a pessoa percebe e diz, eu preciso disso? É isso que nós estamos esperando. Vamos ler juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nova criação. Novo nascimento. É isso que nós queremos que as pessoas experimentem. A gente não quer que ela seja membro da igreja. Eu não quero que a pessoa simplesmente se torne uma religiosa. Nós queremos que a pessoa se torne discípulo de Jesus. Amém? A pessoa tem que experimentar isso. A avó da minha esposa, ela veio da Alemanha como imigrante, e é muito interessante porque durante a guerra eles mudaram para a Polônia. E ela nasce quando a família dela morava na Polônia. Você queria deixar ela braba era quando você chamava ela de polaca. Você nasceu na Polônia, é polonesa. E ela dizia, eu não sou polonesa, eu sou alemã. E ela falava tudo até soquinho, assim, sabe? Eu não sou polonesa, eu sou alemã. Aí, quando a gente continuava com a brincadeira, ela costumava dizer assim, você já viu gato que nasce no forno ser biscoito? Não. Gato que nasce no forno é gato. Ele só nasceu no forno. E era assim que ela explicava que ela tinha experimentado o nascimento que vinha da família dela, e não simplesmente o lugar onde ela estava. Não se iluda achando que por você estar aqui na igreja, você é discípulo de Jesus e você vai passar a eternidade com Deus. Uma das tristezas que eu tenho no ministério é que muitas vezes, quando eu subo aqui, eu olho uma congregação bonita como vocês, o Espírito Santo aperta meu coração, porque num grupo tão grande de pessoas, certamente, nós temos pessoas que estão aqui todos os domingos e que vão queimar no inferno por toda a eternidade. Porque nunca se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. É muito fácil ser religioso. É por isso que nós fazemos sempre apelo para aceitar Jesus. É por isso que nós incentivamos você a conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra, porque nós queremos que você nasça de novo, que você de fato seja discípulo de Jesus. É muito importante isso. Todos nós precisamos passar o momento em que tomamos uma decisão para agir. Eu
ter uma atitude boa com os discípulos, uma atitude boa com o Evangelho. Eu entendi que aquilo tem a ver comigo e agora eu decido, eu vou experimentar arrependimento e pela fé confessar Jesus. Esse é o momento em que você entra numa fase de colheita. Esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus promove regeneração, transformação de vida. É um exemplo clássico daquela lagarta feia que em determinado momento construiu o casulo e quando chegou o tempo certo, daquele casulo uma borboleta resolveu sair. E você sabe que você não pode ajudar uma borboleta a sair do casulo, né? O esforço que ela faz para romper o casulo é fundamental para que ela tenha força nas asas. Você não pode levar uma pessoa a se tornar discípulo de Jesus. O processo de arrependimento e fé é pessoal e intransferível. Você pode conseguir membro de igreja, mas discípulo de Jesus, só a obra do Espírito Santo construindo arrependimento e fé no coração de cada um de nós. Você já nasceu de novo, de fato? Ou você é só membro de igreja? Você já nasceu de novo, ou você está aqui nos visitando, e é uma alegria receber você, mas você tem certeza de vida eterna com Deus por meio de Jesus? Vamos ler juntos? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O processo que vai começar é o que a gente chama de santificação na teologia. Um processo em que Cristo vive em mim e, pela fé, eu experimento uma vida nova, diferente. Eu tomei a decisão, aceitei Jesus. Você que é discípulo de Jesus está celebrando a colheita, a alegria de ver pessoas que aceitaram Jesus, mas prepare-se porque existe uma grande possibilidade daquela pessoa passar por uma crise que é a avaliação pós-decisão. Isso é muito humano. Você já fez uma compra grande, cara, que você pensou durante várias semanas? Foi lá e assinou no cartório. Foi lá na loja e comprou. Voltou para casa, deu aquele frio na barriga, dizendo, será que eu fiz o certo? Quem já teve essa experiência? É humano, é natural. Então, quando você está lidando com uma pessoa que veio à frente no apelo, que aceitou Jesus lá no seu pequeno grupo, entenda que existe uma grande possibilidade de que ela tenha uma crise. Sabe por quê? Porque ela chegou em casa e contou para o marido ou para a esposa, ele disse, está louca, imagina que eu vou virar crente agora. Aí ela foi para o trabalho, e no cafezinho as amigas detonaram. No futebol, os amigos acabaram com ele, porque ele agora vai virar carola. Vai virar fanático. E ao experimentar toda essa oposição, muitas vezes alguns vacilam. E não é que aquela pessoa não nasceu de novo, é porque ela está sofrendo esse processo. Quanto mais tempo a pessoa leva para tomar uma decisão junto a Cristo, menos impacto tem esse período, porque ele já avaliou todas as consequências antes. Mas tem algumas pessoas que decidem com muita rapidez. E é depois de ter tomado uma decisão ao lado de Jesus que elas vão lidar com todas as mudanças no cenário que terão que enfrentar. Mas esse processo a gente precisa ter quê? Irmãos e irmãs em Cristo do nosso lado. É por isso que nós temos todo um trabalho com a introdução da nossa igreja, para a pessoa ser contactada nas 24, 48 horas depois de uma decisão. Quem sabe você não tem um ministério definido ainda na sua vida, procure lá pastor Glauco, pastor Edmilson, procure o pessoal da recepção, envolva-se no ministério
de integração da nossa igreja, seja a bênção na vida de alguém, fazendo um discipulado, dando esse apoio, porque o mais dois é quando a pessoa é incorporada no corpo de Cristo. O processo de santificação que o Espírito Santo está fazendo vai levar a pessoa a se batizar, vai levar a pessoa a se envolver num pequeno grupo, se envolver numa classe, num grupo discipular, vai fazer com que aquela pessoa procure estudar e, de repente, ela que foi discipulada, ela está usando o mesmo material para discipular outros. Ela se torna parte ativa do corpo de Cristo, que é o plano de Deus. A estrutura geral é essa aqui. Se você baixar o boletim dessa semana, for no aplicativo, no site da igreja, essa estrutura está no nosso boletim, para que você com mais tempo possa refletir. Eu queria que você pegasse o seu cartão sementes e desse uma olhadinha nessa estrutura aqui. Onde é que os meus sementes estão? É menos 10, é menos 5, é menos 4, é menos 2? Dê uma olhadinha aí nos seus sementes. Onde eles estão? Ah, pastor, eu não trouxe os sementes. Tá bom, na tua cabeça, faça isso. Quem são os seus sementes? Pessoas que você está orando por elas, você está disposto a evangelizar, a falar de Jesus. Aonde elas estão nesse cartão? Nessa escala, onde elas estão? Que quando você identifica, fica mais fácil você saber como agir e para onde você tem que ajudá-las a caminhar. O que você tem que ajudá-las a melhorar. Então, se, por exemplo, elas têm um problema seríssimo com um parente que é crente, mas é aquele crente chato. Então, ela tem uma barreira absurda com o discípulo. Chega junto dela, apresenta outros discípulos que são diferentes daquele parente chato. Vá tirando essa pedra do caminho, para que ela possa prosseguir, indo adiante e aceitando sentar para conhecer um pouco mais do Evangelho, depois que aquela pedra foi retirada do campo, para que você possa frutificar de fato. Identificou onde eles estão? Aqui é um exemplo de uma lista lá na escola. Eu tenho o Jorge, que é menos 9. Então eu sei como eu tenho que conversar com ele. Ele está na fase que é a revelação natural de Deus, só que vai tocar o coração dele. Mas ali na vizinhança eu tenho o Cláudio, a Mara e o Luiz. O Cláudio e a Mara estão no menos 4. O Luiz, o filho dele, se converteu. Está aqui na juventude da igreja. E eles estão apavorados que o menino vai virar fanático. Já viu essa cena? Então, como é que eu vou trabalhar para ajudar a Cláudia e a Mara a crescerem na escala, para que eles possam dar valor ao que Deus está fazendo na vida do filho? Aí você tem aqui o César, que está no menos 2. Está ali na beirada. Sabe aquele cara que quase se converte? Não chame essa pessoa de amiga do Evangelho. É o maior desserviço que você pode fazer com uma pessoa que não se converteu, chamá-la amigo do Evangelho. Sabe por quê? Ele acha que ele vai entrar de carona no céu. Ele acha, porque ele é bonzinho, ele é simpático, ele se dá bem com a crentarada toda, e ele acha que ele vai entrar no vácuo do trem celestial, e não vai, não. A Carla é nova criatura, como é que eu posso apoiar a Carla para que ela cresça na fé, para que ela se torne uma discípula que faz discípulos, que faz discípulos? Estamos juntos, gente? Cultivando, preparando o solo. Quem são as pessoas que estão populando o seu mundo, que você precisa tirar as pedras, precisa afofar a terra, precisa adubar, para que elas percebam o Deus de amor que tem se revelado a ela? Você está sendo desafiado a fazer isso. Com coisas simples como convidar para uma pizza. Coisas simples como convidar para jogar uma bola, e jogar boliche, e pescar. Conviver com essa pessoa, para ela descobrir que tem um Deus que a ama, porque você descobriu esse Deus. Quem sabe o seu desafio hoje é esse aqui. Eu já tenho um relacionamento, a gente já se dá bem, essa pessoa admira a minha família, a maneira como a gente convive em casa, admira o nosso jeito de ser. Como é que eu posso plantar a semente da palavra? É convidando essa pessoa para um discipulado? É convidar essa pessoa para a gente ler um devocional junto no trabalho? Não, um devocional não ameaça, né? O livrinho da Páscoa agora é perfeito para isso.
É perfeito esse livrinho dos 40 dias, porque os assuntos têm a ver com Páscoa. E a pessoa sabe que a Páscoa está chegando. Imagina você levar para o trabalho e você convidar, na hora do almoço, aquela pessoa para vocês sentarem, 5 minutos vocês vão ler juntos uma devocional e você está semeando a palavra no coração daquela pessoa. O que você vai fazer para semear a palavra no coração dos seus sementes? E o que eu mais quero é que você tenha a alegria de ver a colheita, o resultado disso. Pessoas descobrindo o amor de Deus, pessoas descobrindo como é bom caminhar com o Senhor. Esse é o meu maior desejo. Que no final desse ano você diga: uau, Deus me deu a oportunidade de cultivar, semear e ver o fruto desse meu trabalho. Esse é o desejo dos seus pastores. Esse é o meu desejo com relação a você durante esse ano. Por isso que estamos começando o ano com um culto evangelístico como o culto da ponte. É um culto para trazer alguém que não conhece Jesus. E dar a oportunidade para que aquela pessoa seja abraçada por Deus e descubra o quanto o Senhor a ama. Você pode abaixar a sua cabeça? Quem sabe você está aqui e você nunca aceitou Jesus como Salvador. Foi criado em igreja, talvez seja até membro de igreja. Eu já batizei pessoas que foram batizadas na infância, mas que na vida adulta descobriram que nunca tinham se arrependido dos seus pecados e confessado Jesus. Aceitaram Jesus, e eu me lembro desse irmão especificamente, que ele disse: pastor, agora eu quero ser batizado, como a Bíblia diz, depois de confessar Jesus como Salvador. E nós o batizamos. Antes ele tinha tomado um banho numa igreja batista. Não foi batismo bíblico. Você já aceitou Jesus como Salvador? Você pode agora fazer uma oração muito simples, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu preciso nascer de novo. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma a minha vida em tuas mãos. Escreve uma nova história, Senhor. Escreva uma nova história, Senhor. Você fez essa oração? Levante sua mão bem alto, onde você está, e depois abaixe. Onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Bem alto, aqui desse lado, alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alto onde você está. Bem alto. Graças a Deus lá atrás, já vi. Deus seja louvado. Mais alguém? Mais alguém? Vamos nos colocar de pé? Nós vamos começar a cantar uma música. Eu queria convidar você que levantou a mão a vir até aqui à frente. Vai ter alguém, um pastor, um líder de pequeno grupo, uma ministra. Eles vão estar orando e abençoando você. Você pode sair do seu lugar? Sai do seu lugar, vem até aqui. Isso, vem até aqui. E nós queremos abençoar a sua vida. Sai do seu lugar. Isso mesmo, vem até aqui. Nós queremos abençoar a sua vida nessa decisão tão importante. Acende a luz, por favor. Acende a luz. Mais alguém? Vem chegando. Isso. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Venha chegando. Venha chegando. Nós vamos começar a cantar. Enquanto cantamos, sai do seu lugar. Você que levantou a mão. Eterno tu és, Senhor, criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar a Deus meu coração. Eu queria agora fazer um outro apelo. Você está com o cartão Sementes, você tem o cartão Sementes em casa,
Você sabe de pessoas que você deseja que encontrem Jesus como Salvador. E você hoje conseguiu entender um pouco de ações que você pode assumir para conseguir levar essas pessoas até o próximo nível. O próximo nível até que elas se tornem discípulos. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, orando por essas pessoas. Que você vai convidar para o domingo que vem à noite, no culto da ponte. Sai do seu lugar, venha até aqui, coloque-se de joelhos, dizendo: eu oro por essa pessoa. Eu me disponho a ser instrumento de Deus para abençoar aqueles que não conhecem. Você está disposto a ser instrumento de Deus? Vem aqui. Nós vamos encher essa frente aqui de pessoas de joelho, dizendo: eu quero que Deus use minha vida para que muitos conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Saia do seu lugar, venha até aqui. Enquanto nós estamos cantando, pode vir. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte desse processo de buscar os que estão perdidos, de alcançar aqueles que não conhecem o Senhor. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Abençoa os irmãos e irmãs que estão aqui à frente, trazendo o nome de pessoas e dizendo: eu quero ter sabedoria, ter palavras de vida, para que essa pessoa seja tocada pelo Senhor. Ó Deus, cumpre teu propósito na vida de cada um desses irmãos e irmãs, que eles tenham alegria de ver os frutos da obra que o Senhor colocou em suas mãos. Abençoa os que estão à frente dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Confirma com teu Santo Espírito essas decisões, Senhor. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém.